Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre a desconhecida de Pecos, a história de uma jovem que encontrou um fim trágico em um caso que teve que esperar por décadas para ser parcialmente resolvido. Vamos aos fatos. Pecos é uma pequena cidade localizada no condado de Reeves, no estado norte-americano do Texas. A cidade fica encravada em um vale na margem oeste do rio Pecos, a leste do deserto de Chihuahuan, que corta o sul dos Estados Unidos e o norte do México, e que é um dos desertos de maior extensão territorial e diversidade biológica no mundo. De clima quente e árido, Pecos foi fundada em 1890 e cresceu ao redor de uma estação ferroviária construída pela Texas and Pacific Railway, após o boom da expansão a oeste. A cidade vivenciou um período de grande crescimento econômico e populacional na década de 1960, com a descoberta de petróleo e a introdução da mineração de enxofre em grande escala na região. O crescimento seria revertido depois que as operações de mineração cessaram na década de 1990. Mas 30 anos antes, a cidade atingia seu ápice econômico e via sua população crescer 60% em relação à década anterior. No dia 5 de julho de 1966, uma adolescente de nome Sandy Moore trabalhava como recepcionista em seu turno no Roppers Motel, localizado na Highway 80, uma estrada que passava nos arredores de Pecos. O Roppers era uma construção simples, com telhado de telha espanhola, um letreiro de neon chamativo e uma clientela constante de trabalhadores dos campos petrolíferos e caminhoneiros de longa distância. Sandy era uma jovem loira de 15 anos natural de Clovis, no Novo México. Ela era neta dos administradores do motel e passava as férias escolares de julho trabalhando no local. Naquela tarde quente de verão, logo depois do almoço, um casal foi recepcionado por Sandy e fez check-in no Roppers Motel. Eles preencheram o cartão de registro do motel e se identificaram como Sr. e Sra. Russell Batuon. Logo depois do check-in, ambos foram para a área externa do motel, onde se acomodaram em cadeiras de plástico para descansar à beira da piscina. Sandy os observou por alguns instantes e notou que o marido bebia cerveja e a esposa refrigerante. A jovem tinha cabelos longos e escuros, lábios carnudos e pele morena, cujo tom, realçado por um maiô vermelho, lhe dava um ar levemente mediterrâneo. Já o homem era magro, de cabelos loiros, e parecia cerca de 10 ou 15 anos mais velho que a companheira. Cerca de 3 horas depois de ter visto os Batuons pela primeira vez, Sandy estava no escritório do motel quando uma arrumadeira absolutamente desesperada entrou correndo e começou a gritar palavras incompreensíveis. A empregada, que era mexicana, pouco falava inglês, e Sandy teve que insistir que se acalmasse para que pudesse compreendê-la. Ela então levou Sandy até a piscina, onde a garota também entrou em choque. Uma mulher estava deitada de bruços no fundo da piscina, que era extremamente profunda, a cerca de 3,5 metros da superfície. Não havia mais ninguém por perto, de maneira que Sandy mergulhou completamente vestida. Ela falhou por 2 vezes em tentar trazer o corpo à superfície, antes que um hóspede do motel, atraído pelo alvoroço, saltasse para ajudar. Juntos, eles conseguiram puxar a mulher para cima e para fora da piscina. Era a Sra. Batuon. Enquanto uma ambulância era chamada, Sandy tentava realizar manobras de reanimação cardiorrespiratória. Outro funcionário do motel foi ao quarto dos Batuons e encontrou o Sr. Russell aparentemente tirando uma soneca.
Quando ele chegou à piscina, sua esposa já estava a caminho do Reeves County Memorial Hospital, nas proximidades. Antes de também se dirigir ao hospital, Russell pediu a Sandy o cartão de registro que tinha preenchido para fazer check-in no motel, explicando que precisava dele para se identificar à polícia. Assim que ela o entregou, Russell entrou em um sedã de cor escura e foi embora. No hospital, a senhora Batuon foi declarada morta na chegada. Russell, por sua vez, nunca apareceu ali. O xerife do condado de Reeves, A.B. Neal, emitiu um alerta para tentar localizar o homem, mas as buscas não tiveram qualquer resultado. Sem o cartão de registro do motel, a polícia não sabia o modelo do carro ou o número da placa. Tudo que foi deixado para trás no quarto dos Batuons foi uma blusa, um sutiã e um short. O único Russell Batuon que o escritório do xerife conseguiu localizar foi um fuzileiro naval ativo em Camp Lejeune, na Carolina do Norte, a mais de 2.700 quilômetros de Pecos. Parecia que o casal estava viajando com nomes falsos. O condado de Reeves era pequeno demais para ter seu próprio médico legista. Então um patologista de Odessa, também no Texas, realizou a autópsia. Havia uma abrasão vermelha do tamanho de uma moeda acima da bochecha esquerda da mulher, mas não foi determinado se essa lesão ocorreu antes dela morrer ou quando seu corpo foi arrastado da piscina. Diante da ausência de evidências de um homicídio, a morte foi considerada um afogamento acidental. O xerife Neal nunca abriu uma investigação de homicídio. Disse ele mais tarde a um repórter, abre aspas, a única coisa que sabemos que o homem fez de errado foi sair sem pagar a conta do motel, fecha aspas. Após a autópsia, o corpo da mulher foi enviado para a funerária Pecos, onde foi embalsamado e mantido numa sala nos fundos durante várias semanas, na expectativa de que alguém aparecesse para identificá-lo. Histórias sobre o misterioso afogamento apareceram em jornais de todo o país, levando famílias a escrever para a funerária manifestando o receio de que a falecida pudesse ser uma parente desaparecida. Algumas delas viajaram para Pecos para ver o corpo. Um casal de Odessa tinha certeza de que havia encontrado sua filha desaparecida, até que os registros dentários comprovassem que estavam errados. Ainda assim, aqueles pais de coração partido ficaram tão impressionados com a semelhança da jovem com sua filha, que estabeleceram o que chamaram de fundo fiduciário para garotas afogadas, para ajudar a pagar seu funeral. Muitos moradores de Pecos ficaram igualmente tocados pela tragédia. O agente funerário da cidade doou um caro caixão de madeira. Uma loja de roupas local forneceu um vestido azul de bolinhas. Outros contribuíram para comprar uma lápide simples, que a identificou como garota desconhecida afogada. Como ninguém conhecia a religião da mulher afogada, o serviço fúnebre, assistido por cerca de 50 moradores, foi conduzido por um padre católico e por um ministro protestante. 3 xerifes adjuntos e outros 3 policiais serviram como carregadores do caixão. Disse o ministro aos presentes, abre aspas, esta menina não é conhecida por nós aqui, mas certamente ela é conhecida por Deus. Se houver alguém em algum lugar que se importe com essa garota, que eles saibam que ela agora está cercada de amor por aqueles que se importam. Fecha aspas. Sem uma identidade para atribuir à mulher, as autoridades passaram a chamá-la de Pecos Jane Doe, ou a desconhecida de Pecos. A única pista que as autoridades tinham então em mãos para desvendar a identidade da mulher era uma mensagem que seu próprio corpo tinha deixado para trás. Depois que o cadáver chegou ao hospital, alguém notou algo escrito na sola de seu pé direito. Pintadas com uma caneta esferográfica azul, estavam 2 palavras, Joe e Lynn. Décadas se passaram sem qualquer avanço na busca pela identidade da mulher. Então, em 2014, um estranho e-mail desencadeou uma improvável cadeia de eventos que levou à reabertura do caso. No fim daquele ano,
um homem de nome Todd Matthews recebeu um e-mail de uma conta do Hotmail registrada na Holanda. Dizia o texto, abre aspas, há uma garota não identificada enterrada em um cemitério de Pecos, Texas. Ela não está em nenhuma base de dados, nem na Dole Network, ou Name Us, ou em qualquer outro lugar. E eu queria saber se ela poderia ser adicionada, fecha aspas. O informante, que atendia pelo nome de JCJ, encaminhou no mesmo e-mail várias notícias sobre o afogamento ocorrido no Ropers Motel. A escolha de Todd como destinatário do e-mail não foi acidental. Todd Matthews era um engenheiro natural do Tennessee que tinha passado a maior parte da vida trabalhando com o desenvolvimento de aparelhos de ar-condicionado automotivos. Um dia, no início da década de 1990, sua esposa lhe contou uma história que tinha ouvido do pai, a de que ele havia descoberto os restos em decomposição de uma jovem embrulhada dentro de uma lona à beira de uma estrada do Kentucky, em 1968. A história o cativou instantaneamente. Apesar de não ter treinamento investigativo, Todd passou a se interessar pelo assunto e começou a trabalhar como detetive amador, perseguindo pistas para identificar cadáveres de indigentes. Ele teve sucesso, chegando a identificar por conta própria, sem qualquer auxílio das autoridades, o corpo de uma mulher chamada Barbara Ann Heckman Taylor, que havia desaparecido alguns anos antes de sua casa, na cidade de Lexington, no estado do Kentucky. O sucesso de Todd o estimulou a lançar um projeto ousado. Na época, uma das razões pelas quais a investigação de corpos não identificados era tão limitada era a ausência de um banco nacional de informações para pessoas desaparecidas e não identificadas. Notando esse vácuo de informações, Todd começou a trabalhar no primeiro banco de dados privados de pessoas desaparecidas. Em 1999, ele ajudou a lançar a Dole Network, administrada por voluntários. Dezenas de detetives amadores começaram a compilar uma lista de pessoas desaparecidas e corpos não identificados em todo o país, vasculhando arquivos de jornais em busca de casos esquecidos. Cada vez que encontravam um, o caso era inserido no banco de dados online da organização. A lista da Dole Network cresceu para mais de 4.000 entradas, e o grupo afirma hoje ter ajudado a resolver quase uma centena de casos. Parcialmente inspirado na Dole Network, em 2007 o Departamento de Justiça dos Estados Unidos criou o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas. Conhecida como Name Us, a organização contou com a ajuda de Todd, que se tornou seu diretor de comunicações e de divulgação. Como parte do trabalho, Todd recebeu acesso de administrador ao banco de dados Name Us, que passou a ser gerenciado pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Norte do Texas, em Fort Worth. Quase imediatamente, Todd começou a registrar seus próprios casos, assim como havia feito na Dole Network. Embora apenas as agências policiais e os médicos legistas pudessem ter legalmente acesso a essas informações, uma exceção foi aberta para Todd. Após o e-mail de 2014, Todd imediatamente inseriu no Name Us todas as informações de identificação que ele conseguiu obter sobre a desconhecida de Pecos dos artigos da imprensa à época. Mas ninguém que correspondia à descrição da mulher morta estava no Name Us. As incertezas eram muitas. Talvez sua família não soubesse sobre o banco de dados. Talvez já tivessem desistido de encontrá-la há muito tempo. Depois de 5 anos sem muita novidade no caso, Todd perguntou se seu colega Mike Nance, diretor regional da Name Us, responsável por todos os casos do Texas, poderia dar uma olhada mais de perto. Quando Mike analisou os dados em 2019, um detalhe lhe chamou a atenção. Apesar do atestado de óbito listar a idade da falecida como aproximadamente 19 anos, e testemunhas, incluindo Sandy, terem verbalizado a impressão de que ela tinha entre 18 e 20, Mike se perguntou se ela não poderia ser ainda mais jovem. Com esse palpite, Mike encaminhou o caso para o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1984
pelo famoso apresentador do America's Most Wanted, John Walsh. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas então contatou a chefe de polícia de Pecos, Lisa Tarango, pedindo para que ela considerasse reativar a busca pela identidade da desconhecida de Pecos. Ela atribuiu o caso ao cabo Félix Salcido, venezuelano naturalizado norte-americano, com experiência de 11 anos no Departamento de Polícia de Pecos. A investigação de Salcido encontrou imediatamente um obstáculo quando o gabinete do xerife do condado de Reeves não conseguiu encontrar o arquivo original do caso. Provavelmente, ele tinha sido destruído em uma inundação ou incêndio, ou extraviado durante uma mudança. Também faltava o relatório da autópsia do patologista de Odessa. Salcido percebeu que teria que começar do zero. A princípio, lhe restava pouco mais que repassar as notícias publicadas pelos jornais em 1966. Ele também passou na funerária Pecos, onde o corpo da desconhecida havia sido preparado para o enterro. Ali, em um arquivo na garagem dos fundos, estavam os registros da jovem. Entre eles, havia uma cópia da certidão de óbito, um inventário das despesas do enterro e mais de uma dúzia de cartas que a funerária havia recebido, incluindo várias de famílias de jovens desaparecidas. Também no arquivo havia 6 câmeras Polaroids com fotos coloridas da mulher na mesa de embalsamento. As imagens a mostravam de costas, de olhos fechados, com seu corpo nu coberto por um lençol branco. Um artista forense do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas usou as Polaroids para criar uma reconstrução do rosto da desconhecida de Pecos, que a organização postou em seu site e em contas de mídia social. No final, porém, as histórias dos jornais, o arquivo da funerária e as Polaroids forneceram poucas pistas tangíveis. Depois de perseguir pistas infrutíferas por algumas semanas, Lisa Tarango e Salcido decidiram que sua melhor chance de identificar a desconhecida de Pecos era obter uma amostra de seu DNA. Uma exumação foi providenciada e os restos mortais da jovem foram enviadas ao laboratório da Universidade do Norte do Texas, onde um legista determinou que o esqueleto pertencia a uma mulher branca com idade entre 15 e 18 anos, mais jovem, portanto, do que havia sido inicialmente estimado. A amostra de DNA foi lançada no sistema NameUs, mas não se verificou nenhuma correspondência, o que não chegou a ser uma surpresa, já que o banco de dados tinha sido estabelecido apenas nos anos 90, décadas após sua morte. Assim, a investigação parecia ter chegado a outro beco sem saída. Isso até alguns meses mais tarde, ainda em 2019, quando a polícia de Pecos recebeu a ligação de um laboratório chamado Otran, especializado em genealogia voltada para a resolução de assassinatos, desaparecimentos e identificação de pessoas. O laboratório ofereceu seus serviços, alegando que o caso provavelmente só poderia ser resolvido por meio da genealogia genética forense, método que combina análise avançada de DNA com pesquisa genealógica tradicional. O algoritmo de busca usado conduziu a uma família de 15 irmãos do Kansas. 10 desses irmãos ainda estavam vivos e vários tinham contas no Facebook, que se provou um recurso inestimável para os investigadores. Navegando nessas contas, a equipe descobriu que um desses homens estava postando regularmente sobre uma irmã que havia desaparecido muitos anos antes. A pista avançou. Algumas semanas depois, a aposentada de 74 anos Joyce Remy recebeu uma batida na porta de seu trailer em St. Petersburg, na Flórida. Do lado de fora estava um detetive do Departamento de Polícia de St. Petersburg. O policial explicou que estava lá em nome da polícia de Pecos, no Texas. A pergunta a seguir foi simples e direta. Joyce, por acaso, tinha uma irmã desaparecida desde a década de 1960? Joyce começou a chorar. A história que ela contou para o policial parecia estar presa na sua garganta havia anos. Sua irmã mais nova, Jolene Remy,
tinha nascido em 11 de agosto de 1948, na cidade de Salina, no estado do Kansas. Ela era a nona dos 15 filhos de Richard e Elvirda Remy, e teve uma infância típica de agricultora, acordando cedo todas as manhãs antes da escola para ajudar a família nas tarefas domésticas. Jolene era uma garota extraordinariamente quieta, muito tímida, ela nunca havia namorado, pelo menos até onde a família sabia. Quando chegavam visitas, Jolene saía sozinha com um livro em vez de participar da conversa. A única pessoa com quem se relacionava de maneira mais íntima era sua irmã Joyce, apenas 14 meses mais velha, com quem costumava passear na cidade. Pouco depois de se formar na Salina High School, em maio de 1966, Jolene se mudou para Kansas City. Suas irmãs mais velhas, Joyce e Carolyn, já moravam lá, em casas com apenas alguns minutos de distância, e Jolene dividia seu tempo entre elas. Ela era garçonete durante a semana no restaurante Dale's Drive-In e nos fins de semana no New Way Drive-In. Ela disse a Joyce que estava economizando dinheiro para comprar sua própria casa, ou um carro, ou talvez ir à faculdade, e que queria se tornar secretária. Em algum momento naquele verão, Jolene conheceu um homem mais velho enquanto trabalhava. Seus irmãos não se lembram do nome dele, mas Joyce, que o encontrou algumas vezes, adivinhou que ele estava em seus 20 e tantos anos. Joyce sentiu uma antipatia instantânea por ele. Abre aspas. Ele não foi legal com ela. Ele estava tentando controlá-la. Eu disse a ela para encontrar outra pessoa, mas ela disse que gostava dele. Eu disse, bem, ele não te trata muito bem. E ela disse, isso provavelmente é porque eu não faço exatamente tudo o que ele quer. Fecha aspas. Numa sexta-feira, dia 1º de julho de 1966, Jolene passou na casa de Joyce depois do trabalho para convidá-la para ver um filme com ela, seu namorado e outra garota. Joyce, porém, recusou, explicando que tinha planos de ir pescar com o próprio namorado. Naquela noite, Jolene não voltou para a casa de nenhuma das irmãs. Ela não voltou no dia seguinte, nem no outro. Disse Joyce, abre aspas, eu e minha irmã olhamos tudo. Fomos ao trabalho dela, fomos à polícia, fomos para as amigas dela. Estávamos desesperadas. Fecha aspas. Joyce e Carolyn descobriram que o namorado de Jolene também estava desaparecido e que Jolene não havia recebido seus contra-cheques semanais de nenhum de seus empregadores naquela sexta-feira. Quando elas visitaram uma delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento, foi-lhes dito que Jolene e seu namorado provavelmente haviam fugido e que voltariam para casa em breve. Evidências que pareciam apoiar essa teoria chegaram à caixa de correio de Joyce alguns dias depois. Um cartão postal carimbado em 3 de julho em Las Vegas. À frente do cartão apresentava uma fotografia da piscina do Flamingo Hotel. No verso, escrito à mão, havia uma nota enigmática. Abre aspas. Joyce. Bem, eu me perdi. Vejo você em algumas semanas, talvez. Joe. Fecha aspas. Joyce ficou imediatamente desconfiada. A nota não parecia ter sido escrita na caligrafia de Jolene, e sua irmã nunca atendia por Joe. A mãe de Jolene, Elvirda, recebeu uma carta com uma mensagem semelhante, mais ou menos na mesma época. Ela a mostrou aos filhos, que concordaram que Jolene não poderia tê-la escrito. Furiosa, Elvirda rasgou a carta e jogou os pedaços fora. Em Kansas City, Joyce e Carolyn começaram a espalhar panfletos pela cidade perguntando se alguém tinha visto sua irmã. A carta e o cartão postal de Las Vegas são as únicas pistas para o itinerário de Jolene entre o momento em que deixou Kansas City, em 1º de julho, e o check-in no Roper's Motel, em 5 de julho. Lisa Tarango acredita que o namorado de Jolene pode ter enviado os dois. Os investigadores especularam que o casal poderia ter fugido para Las Vegas para se casar, mas uma verificação das licenças de casamento de Nevada para 1966 não revelou nada.
A polícia estava perplexa sobre como o casal acabou em Pecos. A cidade parece um destino improvável, a menos que o homem tenha alguma conexão com seu famoso rodeio anual, que aconteceu entre os dias 1º e 4 de julho daquele ano. Uma busca nos registros do rodeio não encontrou nenhum Russell Batuon entre os competidores de 1966. Vários membros da família Remy acreditam que o suposto Russell Batuon assassinou Jolene. Eles apontam que ela não sabia nadar. O que ela estaria então fazendo em uma piscina? Ademais, havia ainda a abrasão do tamanho de uma moeda acima da bochecha de Jolene. Sandy Moore se lembrava de ter visto cacos de vidro ao redor da piscina quando retirou o corpo. O homem poderia ter esmagado sua garrafa de cerveja contra o rosto de Jolene durante uma briga, empurrando-a em seguida para a água? Nesse caso, porém, por que ele retornaria ao seu quarto em vez de fugir imediatamente da cena? Talvez ele não tenha sido responsável pela morte acidental, mas simplesmente entrou em pânico e decidiu desaparecer depois de saber que ela havia se afogado. A nova investigação também tentou, sem sucesso, decifrar o significado da escrita na sola do pé de Jolene, um detalhe que foi relatado no jornal Pecos Independent News 3 dias após o afogamento. De acordo com o artigo, Joe tinha sido escrito em letra cursiva e Lynn em letras maiúsculas. A família pronunciava seu nome Joe Lane, embora Joyce lembrasse que alguns amigos pronunciavam Joe Lynn. Talvez Jolene estivesse simplesmente escrevendo uma variante de seu próprio nome, sem saber que os detetives ponderariam seu significado meio século depois. Ou era, de fato, uma pista para algo mais? Joe era o nome de seu companheiro de viagem? Joe Lynn era uma junção de ambos os nomes? Ou tinha outro significado completamente diferente? A família de Jolene chegou a contratar um detetive particular para jogar alguma luz extra ao caso, mas as investigações não levaram a lugar algum. A tragédia consumiu a família. Elvirda, que tinha sido especialmente afetada pelo caso, infelizmente faleceu no ano de 2000, sem nunca ter conhecido o destino de sua filha. Em seu leito de morte, ela disse aos filhos que podia já ver Jolene no céu e estava ansiosa para se juntar a ela. Já o pai de Jolene, Richard, morreu 10 anos depois, aos 101 anos de idade. Sua filha Marilyn se lembra de sentar com ele em sua varanda em Salina em seus últimos anos, especulando sobre o desaparecimento de Jolene. Abre aspas para ele: "Eu só me pergunto o que aconteceu com ela. Sempre me perguntei." Fecha aspas. O maior mistério remanescente no caso é a identidade do homem que estava com Jolene no Roppers Motel. Se ele ainda estiver vivo, provavelmente está na casa dos 80 anos de idade. Quer ele tenha matado Jolene ou não, suas décadas de silêncio parecem um ato de extraordinária crueldade. Em algum momento nos últimos 55 anos, ele certamente poderia ter deixado uma nota anônima informando a família o que aconteceu, ou pelo menos onde procurá-la. Em vez disso, a tarefa foi delegada para algum informante desconhecido, com um aparente interesse em casos obscuros e arquivados, que contatou Todd Matthews. Se não fosse por JCJ, o mistério poderia nunca ter sido resolvido. A conta de e-mail que JCJ usou para passar a dica hoje está inativa. A polícia de Pecos ainda procura o homem que abandonou Jolene para um enterro anônimo longe de sua casa de infância, mas eles têm pouca esperança de encontrá-lo. Mesmo que o façam, um processo criminal é improvável por causa do arquivo do caso do desaparecimento e da decisão do patologista de que a morte de Jolene foi um afogamento acidental. Sandy Moore pensa com frequência no dia em que puxou o corpo de Jolene para fora da piscina do motel, um dia antes de completar 16 anos de idade. Ela se culpa especialmente por ter entregue de volta ao suspeito o cartão de registro do motel. Embora tenha sido preenchido com o nome falso de Russell Batuon, o cartão poderia ao menos ter identificado o sedã que ele dirigia, ou ser usado para a obtenção de impressões digitais. No momento em que lhe deu o cartão, porém, Sandy não pensou nada demais, mas remoeu o fato desde então. Abre aspas para ela: "Isso me incomodou todos esses anos.
Eu estraguei tudo definitivamente, fecha aspas. Recentemente, ela falou por telefone com alguns dos irmãos Remy, que a agradeceram por tentar salvar a vida de sua irmã e a convidaram para visitá-los no Kansas. Um pequeno alento em um caso cheio de tristeza e de comoção. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. No próximo vídeo, vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.